Ponto. Bom dia, amigos. Bom dia, Adilson. Bom dia, amigos da bancada. O assunto que me traz aqui hoje é a confusão esse fim de semana na Bienal do Livro do Rio de Janeiro e a nomeação do Procurador da República, Augusto Aras. O título do meu texto aqui hoje se chama É Burrice Mesmo. Vamos lá. Este fim de semana foi auspicioso em notícias de reviravoltas jurídicas que envolvem o Judiciário Fluminense e o STF. O pano de fundo foi o pedido do prefeito da cidade carioca de proibir a venda e distribuição de uma publicação juvenil de história em quadrinho, que tinha 2 jovens masculinos numa cena de osculação. Uso esta palavra barroca para atiçar a curiosidade dessa gente obscura que vê pecado até em cortar a unha do pé. Mas vamos aos fatos. O prefeito do Rio de Janeiro resolveu, por mal, proibir a Bienal do Livro a venda e distribuição de uma publicação juvenil pelo simples motivo de um beijo gay. Numa decisão judicial, tirada se sabe lá de onde os seus argumentos, um juiz de primeiro grau mandou recolher a citada obra. Quando os valentes agentes municipais foram ao local retirar a publicação, nada encontraram. As revistas já tinham se esgotado. Foi tudo vendido. Mas as coisas não findaram. A decisão foi revogada por um desembargador do TJ do Rio de Janeiro, em especial o seu presidente. Mas o prefeito não recuou. Também recorreu e o presidente do referido tribunal reformou a decisão do seu colega e acatou o pedido do prefeito. Como as coisas aqui no Brasil andam rápidas, o ministro Toffoli pôs as coisas no seu devido lugar. Anulou a decisão do presidente do TJ do Rio de Janeiro, a pedido da Procuradoria-Geral da República. E ainda, um pedido feito pela organização da Bienal, o ministro Gilmar Mendes também confirmou o despacho do presidente do STF. O acontecido nesse fim de semana na Bienal do Livro do Rio de Janeiro deve ser analisado sob 2 óticas. Primeiro, a insistência do prefeito em proibir a venda e circulação da revista em quadrinho. Não se trata apenas de um obscurantismo tosco e atrasado de uma autoridade pública, falseada por uma moralidade das cavernas. É muito mais do que isto. É burrice mesmo. E no mais alto grau. Os valores desta ordem que defende o preconceito e que cerceia o livre pensar e de opinião devem ser rebatidos com o rigor das leis. Tais acontecimentos começam assim. Daqui a pouco a censura já estará instalada. Os devaneios obscurantistas advêm daqueles que dizem fiéis aos valores cristãos. É somente o escudo que esconde o preconceito do mais alto grau. Não aceita a diversidade e tenta impor seus valores medievais como corretos. Essa gente ficará esquecida e serão jogadas no lixo da história. O segundo aspecto diz respeito às decisões dos juízes que proibiram a circulação das revistas. Os distintos, ao que parece, não sabem da existência do direito de livre pensamento e de opinião, sedimentadas no texto constitucional, no seu artigo 5º, nos seus incisos 6 e 9 e 220, parágrafo 2º, bem como a ação direta de constitucionalidade de número 4.277, que determinou que a união afetiva abriga o conceito de família. Se os doutos magistrados tivessem lido e estudado, veriam que a ação direta de constitucionalidade tem efeito erga omnes e é vinculante. Portanto, qualquer decisão em contrário é nula. Mas vivemos no mundo forense a praga das decisões judiciais que não acatam súmulas vinculantes sob o pretexto da independência dos magistrados. Pouco importa que magistrado comungue as vicissitudes obscurantistas de ordem religiosa. Ele é obrigado a seguir o que manda a Constituição Federal, e não suas convicções preconceituosas, seja quais forem elas. Somente mentes burras veem naquela revista que algum jovem vá se tornar homossexual apenas com a sua leitura, ou ser influenciado por ela a ter comportamento homossexual. Se tal bizarrice fosse correta, a exibição de um beijo heterossexual influenciaria o fim da homossexualidade. Fico aqui imaginando o que essa gente sente quando vê um quadro renascentista, em especial os trabalhos de Michelangelo. Mas aí é pedir demais. Geralmente eles não têm esse grau de cultura e com certeza não sabem nem quem foram os pintores daquela gloriosa época artística. O problema é que arrotam que conhecem a Bíblia. Acho que nunca leram Gênesis 19, versículo 30 a 38, a incrível história de Ló. Ou então Êxodo 6, versículo 20, que narra a concepção de Moisés. A toga não deve servir para espalhar preconceitos e violação da Constituição Federal. Em suma,
A decisão do juiz de primeiro grau e do desembargador-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi preconceituosa, ilegal, discriminatória. O STF, com acerto, pôs as coisas no seu devido lugar. É preciso pôr freios na tentativa de trazer de volta a censura travestida de proteção ao indivíduo e à família. Esse discurso de preservar a sociedade através da visão do preconceito não tem lugar nos dias de hoje, mas precisamos ficar alertas e impedir a sua continuidade. Virando o disco, comenta a escolha do Procurador-Geral da República na pessoa de Augusto Aras. O presidente Bolsonaro fez o correto. Nada de ficar escolhendo por listinha tríplice por votação de somente por procuradores da República. É prerrogativa do chefe do Executivo escolher entre os subprocuradores do Ministério Público da União, aquele que vai ocupar a PGR. A gritaria da Lava Jato, a NPR, é equivocada, um claro sinal de constranger a escolha e o trabalho do escolhido. Na nota, a Associação de Procuradores não foi feita. Na nota, a Associação de Procuradores diz que não foi feita, entre aspas, a escolha constitucional. É gritaria de quem não respeita a Constituição Federal. Espero daquele que deveria ser o óbvio, espero daquele faça o óbvio, no caso o Augusto Aras, cumprir a Constituição Federal e as leis. Somente isto. Por isso, caros ouvintes, as coisas que aconteceram esse fim de semana demonstram o estado de indigência que vive o país. Um prefeito querendo tirar uma publicação de uma revista que não vai alterar em nada o comportamento de ninguém. Essas mentes obscuras e atrasadas, elas devem ser repelidas com o rigor da lei. Mas ele não desistiu não, isso que entrou com embargo de declaração, mas não vai mudar não, né? Mas fazer o quê? O Rio de Janeiro, que é uma cidade tida como liberal, para frente, como dizem, né, teve a infelicidade de escolher aquele sujeito que está ocupando a prefeitura do Rio de Janeiro. E quanto à escolha do Augusto Aras, certo ou errado, o presidente apenas cumpriu a Constituição. A listinha que eles falam, da tríplice, era só realizada entre os procuradores da República. Não eram ouvidos os procuradores do Ministério Público do Trabalho, do Tribunal de Contas da União, do Superior Tribunal Militar e os procuradores do Distrito Federal e territórios que compõem o quadro do Ministério Público da União. Aquela listinha tríplice era um engodo que foi, né, infelizmente, né, trazida pelo ex-presidente Lula, que levou o assembleísmo para as hostes da Procuradoria da República. Se ele vai ser bom ou não, Augusto Aras, não me interessa. Fazendo cumprir a Constituição e a lei, que parece óbvio, é o que se espera. Então, bom dia a todos e até a próxima quarta-feira. Contraponto. Contraponto. O direito ao seu alcance. Com o advogado e professor universitário Argemiro Nascimento.